fé começa quando termina a minha sensação de sentir controle na minha vida. Meu nome é Célio, sou psicólogo, sou pastor e nesses momentos difíceis eu quero compartilhar sobre fé e sobre a nossa sensação de controle. Primeiro, quando termina a minha sensação de controle? E o que é uma sensação de controle? A sensação de controle é que eu estou direto relacionando aos meus pensamentos que eu tenho proteção, pertencimento e controle da situação. Nesta pandemia, realmente permissível ao nosso Deus, não mostra ninguém com controle, apenas sensação. Quando termina a sensação, que estimula mais ainda a buscar essa fé. O que é fé então? É quando eu não tenho a sensação de controle, a sensação de proteção e de lugar de pertencimento que eu consigo resolver. Quando eu tenho um lugar de pertencimento que eu consigo resolver em Deus, que o controle está em Deus e a proteção está em Deus, aí estimula a fé. Fé é pensando naquilo que é positivo na minha vida. Eu vou provar para vocês. O pensamento ele tem 3 tipos de orientações e fases da nossa vida. Quando vem a situação de risco, de ameaça ou de um problema, a fé, o pensamento vai estimular 3 paredes e vai fazer esse autoanálise rápido para dar a resposta. Primeiro é a proteção. Enquanto aquela ameaça, você está protegido contra ela, então você vai dar uma resposta imediata. Enquanto você sentir controlando aquela situação, então quer dizer, uma é a proteção, a outra é o controle de toda a situação. O que é sentir o controle? Eu estar mais capacitado, eu estar mais tranquilo, não ter nenhum sentimento de insegurança, um sentimento de incapacidade, frustração, nenhum sentimento de baixa autoestima, de inferioridade que possa atrapalhar. Então, eu estando com o controle da situação, a situação vai ter uma adaptação mais rápida ao problema. Por exemplo, a pandemia ainda estende, mas para algumas pessoas a adaptação já foi rápida, porque a adaptação não é como que você interage e acaba o problema. A adaptação é quando você pensa que tem um sentimento de quê? De controle e de domínio. Então, se você tem ali por dentro, sabendo e crendo que esse domínio dentro para fora, que você tem, com um pensamento positivo, uma maneira de sair, talvez venha uma situação de uma informação de um ente querido que faleceu, um prejuízo que aconteceu de não só de um falecimento e mortes que estão acontecendo, mas pessoas estão separando, pessoas estão brigando mais, pessoas estão sendo violentadas, pessoas estão sendo abusadas, as crianças estão sendo mais rejeitadas. Então está tendo em torno de todo um prejuízo de uma ameaça como a pandemia, muitas coisas emocionais acontecendo na vida familiar, social e até mesmo conjugal. Então muitas pessoas estão querendo separar agora também. Aumentou muitas situações que estavam tendo controle, estavam tendo uma sensação de proteção e achando que é o lugar de pertencimento para aquilo ali, é como se estava mais resolvido. E aí a pandemia mostrou, estimulou diante de nós uma situação que nós não estamos com controle, nós não estamos sentindo essa proteção de dentro para fora e o lugar de pertencimento tem que buscar outro. Porque os meus conhecimentos não estão sustentando recursos ao ponto de salvar vidas. A minha capacidade de exercício, a profissão, por exemplo, de enfermeiro, médico ou linhas de frentes, chega a um ponto de sustentar e sentir bem, porque eu estou dando conta, eu estou conseguindo. Mas é aquele que eu não consigo, quando vem a frustração. Então nós chegamos num ponto que a nossa sensação de controle chegou no fim. E quando chega no fim, de dentro para fora, a sensação de controle, aí começa a iniciar a nossa fé. E na verdade a fé, ela é andar, ela é caminhar. A fé é a rotina, a fé é o nosso hábito. Então a gente tem hábito para alimentar, para exercitar,
para beber, para relacionar, para dormir. E cadê o nosso hábito de fé? Tem situações na vida que acontecem, nós estamos no deserto, é para resolver pessoas que estão emburradas com Deus. Para aproximar agora e entender que é Deus que tem o controle de tudo. Deus tem a proteção de tudo. E se você tem um pertencimento em Deus, você está em paz, você está mais tranquilo. Por isso que oração faz bem e é científico. Por isso que fé faz bem e é científico. Só para você ter uma ideia, quando aumenta a ocitocina, que é um neurotransmissor, através do seu pensamento positivo, aumenta o controle da diminuição e o domínio do medo. E quando eu tenho um controle do medo, eu estimulo também um bom-estar meu aqui, um bem-estar meu de conduta a ter fé. Então o que me atrapalha a ter fé nos dias de hoje? Medo. Aquilo que tem medo vai me perseguir. Aquilo que tem medo vai me perseguir porque eu vou ter obsessão nos meus pensamentos. E eu vou largar de ter esse lugar de pertencimento a um Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, nesse vídeo, eu quero explicar tudo isso para você. Trazer essas informações para entender que a prática da fé, através dos nossos pensamentos, aonde que tem aquelas camadas de proteção, controle e pertencimento, faz parte de nós, da nossa rotina, do nosso hábito. Não esperamos chegar num deserto, não esperamos chegar numa pandemia para estimular essa fé. Mas, infelizmente, para o comportamento humano, nós queremos o quê? Nos proteger. Nós queremos o quê? Levar para o nosso lado dos pensamentos, de controles de si mesmo. E aí, essa interação com o ambiente, eu fico mais acomodado, enquanto está tudo tranquilo. E aí, acomodado, a zona de conforto, ela fica associada com a zona da dor. Então, eu tenho um conforto e uma sensação de que é de controle, mas na verdade é uma sensação. E o principal controle da nossa vida está ligado à fé. Aí você sente paz, você sente mais tranquilo, muitas restrições acontecem, muitas coisas estão fechando, mas a fé, ela não é impedida, a fé, ela não é interrompida com nenhum decreto, com nenhuma lei. A fé, ela é estimulada pelo seu pensamento. Ela é estimulada por acreditar que mesmo na situação que os seus olhos te enganam, ou seus olhos vê uma situação adversa e bem grandes diante de você, você pode acreditar que vai passar por isso, que você acredita no maior na sua vida, que é Deus. Muitos desertos na nossa vida é para tratar aqueles que estão emburrados com Deus. Aqueles que enxergam outras maneiras nesse mundo e que estão apegados nesse mundo. Então aquilo que é grande te engana os sentidos da sua vida. Cheiro, ouvido, visão, tato, te engana. O mundo vai enganar. Eu achei interessante que na Bíblia, lá em Mateus, quando os discípulos chegam e perguntam para Jesus, falando assim: Jesus, mestre, quando eu vou saber que é os sinais dos tempos? Qual sinal que vai aparecer? Jesus não respondeu direto quais são os sinais, que é doença, terremoto, ele não respondeu direto. Mas Jesus, ele falou uma coisa interessante: cuidado. Ele começa expressando a uma delicadeza do cuidado. Então ele responde àquelas pessoas que estão próximos a ele, que pergunta qual vai ser o sinal. Então a pergunta é: qual é o sinal dos tempos? Aí Jesus responde: cuidado, que nós temos o enganador. E o principal enganador é aquele que auto-sabota, acha que está fazendo a coisa certa, mas não está. A fé é o parâmetro, a fé é o discernimento de colocar você no lugar certo. A palavra é essa.
Fique no lugar certo com Deus. Você vai ficar em paz. Um momento tão difícil para todo mundo. Fica no lugar certo. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.